Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais uma semana com Acordar da Vizinha. Aquele momento especial do nosso dia que a gente traz saúde, direcionamento para o nosso dia e para a nossa vida. E hoje, segunda-feira, é dia de acordar com tema específico para a nossa manhã. Hoje, ao invés de fazer leitura, o que eu vou começar a fazer às segundas-feiras? Eu vou começar a trazer um tema mais direcionado e específico. E para quê? Para que a gente comece a aprofundar mais na nossa saúde como um todo, né? A saúde da mulher, a saúde integral. E hoje eu resolvi trazer um tema que eu converso bastante com as mulheres no direct, no WhatsApp, e que elas trazem, que é o problema do sono. Muitas até dormem bem, mas se sentem cansadas e outras não conseguem dormir bem. E aí, quando a gente está falando sobre saúde, um dos principais pilares para que a gente viva uma saúde, né, com disposição, sinta o nosso corpo saudável, é a gente conseguir dormir bem e ter aquela noite de sono reparador. Nós viemos nessa vida para reparar o nosso corpo, não para degenerar o nosso corpo. E o nosso corpo ele tem essa capacidade de reparação, mas as nossas escolhas, as nossas atitudes diárias, elas são tão prejudiciais ao nosso próprio corpo que muitas vezes ele não dá conta de regenerar no tanto que a gente degenera. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Bom dia, Vivi. Bom dia, Má. Bom dia, Si. Bom dia, Aline. Sejam todas muito bem-vindas. Então, bora lá. Preparadas? Apesar de ser um encontro com tema, é aquele encontro pontual, tá? Então, é um encontro participativo, um encontro direcionado, um encontro focado e naquele tempinho nosso ali de 15, 20 minutos para que a gente cada vez mais consiga estar focada naquilo que é o mais importante, que é cuidar da nossa saúde. Sem saúde, você não consegue ter disposição, energia, clareza, foco para você viver o seu dia da melhor forma e construir os seus resultados. Bom dia, vizinha Áurea. Então, o nosso cansaço, ele não vem só da questão da falta de sono. O nosso cansaço, ele muitas vezes vem da forma com que a gente está vivendo. Bom dia, Jace. Então, o que acontece? A forma com que a gente vive os nossos dias, ela começa a inflamar o nosso corpo, ela começa a deixar o nosso corpo em alerta constante. E eu trouxe para vocês um dia desse, um insight que eu tive de acordo com os estudos que eu estou fazendo mais mergulhados na saúde integral da mulher. E uma das coisas que a gente sabe por aqui é que o universo ele funciona por coerência. Quanto menos coerente a gente é com o nosso corpo, mais a gente adoece. E o que significa isso quando a gente está falando da questão do sono? Muitas vezes no nosso dia, a gente vive no modo adormecida. Então, a gente vive o dia inteiro no automático. A gente está adormecida sobre a gente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas decisões. E aí, quanto mais adormecida eu vivo no meu dia, mais sem sono eu fico à noite. Por quê? Porque eu fiquei o dia inteiro adormecida no automático. Esse automático, ele me desconecta de mim. Ele me deixa só no cabeção. E esse lugar de ficar desconectada de mim no meu cabeção, ele faz com que quando eu chego à noite, a minha cabeça ela tá tão pilhada, pensando em tantas coisas, criando 1000 histórias, 1000 formas de resolver uma situação, criando pensamentos sobre as pessoas, que a gente não consegue dormir e descansar.
Por quê? Porque a nossa cabeça não para. Eu fiquei o dia inteiro adormecida no automático, fazendo as coisas sem perceber. Chega a noite, ao invés de eu desligar, eu fico pilhada. Então, todo excesso esconde uma falta. O excesso de pensamento vai esconder uma falta do quê? De confiança na vida, uma falta de conexão sua com você. Então, eu queria trazer aqui 2 perguntas para vocês. Vamos lá, primeira pergunta, e vai respondendo aqui. Alguma de vocês dorme e sente que acorda cansada? Coloca aqui para mim, eu tento fazer a higiene do sono, eu até faço uma higiene, eu tiro de repente o celular, eu tomo um banho antes de dormir, eu tomo um chazinho, eu durmo até bem, assim, em quantidade, 8 horas, mas eu acordo cansada. Alguém já se colocou neste lugar, ou vive hoje, ou já viveu? Eu, durante muito tempo, já vivi nesse lugar, de até dormir bem, mas acordar cansada. Falar, não, porque de manhã eu vou fazer meu exercício, vou acontecer, vou acordar mais cedo, não vou nada. Aí fico lá na soneca, uma soneca atrás da outra. Era 6, eu ponho 6h15, eu ponho 6h30, eu ponho 7 horas. Quando eu vejo, eu já tô acordando atrasada. Eu ia acordar adiantada, cuidar de mim, mas não, acordo atrasada e cansada, me arrastando. Alguém já se viu nesse lugar? Eu tiro o celular, mas mesmo assim acordo cansada. Vamos lá, que bom que você tá aqui, Jace. E alguém mais além da Jace, eu também já fui essa pessoa, mas eu não tirava o celular não, ficava com ele no quarto. Então esse ponto, e aí outro ponto. O seu corpo, você sente que ele pede café, doce, estímulos e mesmo assim você continua se sentindo cansada. Sabe quando você tá lá com a garrafona de café e toma café o dia inteiro? Não, porque, nossa, eu tô só um cafezinho, só um cafezinho. E aquilo não consegue te tirar da canseira. Ou muitas mulheres, eu já fui muito essa, eu não era tanto, eu gosto do café, mas eu não tenho um problema assim de recorrer ao café. Mas eu sou uma pessoa que amo chocolate, amo. Até hoje eu amo. E nesse lugar, o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro, eu trabalhava muito, arrastada, cansada, exausta, no automático geral. Aí eu chegava à noite, o que eu fazia? Eu me empanturrava de doce, de chocolate mais especificamente. Eu comia chocolate depois do almoço, mas não comia tanto, né? Eu tava no trabalho, tudo, não comia tanto. Eu saía do trabalho, eu já saía comendo chocolate. Aí eu chegava à noite em casa, eu comia mais chocolate. Aí eu comia chocolate, me dava numa bolacha com chocolate, e tudo com chocolate, e muito. E dava aquela carga de açúcar no meu corpo, porque eu tô cansada, porque eu mereço, né? Na segunda eu mereço, na terça eu mereço, na quarta eu mereço, na quinta eu mereço. Sim, todos os dias a gente merece. A gente merece estar com a gente merece escolher melhor os alimentos que a gente nutre o nosso corpo, a gente merece honrar aquele que trouxe a gente, cuidando do nosso corpo da melhor forma. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Ó, Vivi, já fui assim, mas hoje com o seu direcionamento tudo melhorou. Que bom, Vivi, fico muito feliz. Adoro que você dá a dica simples, que sempre estava ali no nosso alcance, mas a gente não enxergava. Você abre os nossos olhos. Pois esse é o meu, eu acredito que seja o meu principal ponto de diferenciação. Eu pego o nosso dia a dia, que é o que eu faço aqui comigo. E dentro do dia a dia eu busco mostrar para você que você já faz os movimentos que podem te trazer de volta para você. Mas você faz no automático. Eu vou tomar banho. Eu levo a lista do mercado, o que eu preciso cozinhar, os problemas com os meus filhos, a raiva do meu esposo porque não me ajuda não sei no que, os relatórios que eu preciso entregar no meu trabalho amanhã, os problemas financeiros que eu tô passando. Gente do céu,
Não tem condição. Cadê seu corpo? Ele fica lá, né? Perdidão. Então, vizinha, são coisas simples. Então, deixa todo esse pacote do lado de fora do banho, por exemplo, e entra você com você no banho. No banho você não vai resolver nada. Você não vai fazer o almoço, a janta, o café, o que for. Você não vai estar no mercado fazendo as compras. Você não vai escrever a lista de compras. Você não vai. Esteja lá com você. Cuida de você. Quanto melhor a gente conseguir começar a fazer isso, mais saúde a gente vai ter. Tanto saúde física, mental, emocional, espiritual, e mais qualidade de sono a gente vai ter para no dia seguinte acordar com mais disposição. O nosso sono, ele é super importante para a reparação do nosso corpo. Falando de uma forma bem joy, né? Bem simplona. O que acontece? Nada técnico. Tudo que a gente entende. Durante o dia, o que a gente fez no nosso corpo? No automático. Quem tem criança pequena ou já teve criança pequena em casa ou por perto, vai entender. A casa tá toda organizada de manhã. Aí, de repente, as coisas começam a se espalhar, a se bagunçar, a casa fica bem bagunçada, porque as crianças estão brincando. Crianças são crianças. Tá tudo bem. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele fica totalmente bagunçado durante o dia, as coisas vão meio fora do lugar, vão acontecendo, e quando você tá no automático, isso daí piora muito. Então, tudo vai, né, saindo do lugar. O corpo, ele vai resgatando os recursos que ele precisa para fazer acontecer. Aí, o que acontece? À noite, aquele momento que a mãe geralmente faz o quê? Vai guardando as coisas. Eu aqui em casa, desde que as meninas tinham 1 ano, elas vão aprendendo a guardar as coisinhas delas no lugar delas. Eu vou junto, mas cada vez vai ficando, né, mais independente. Elas sabem o que elas precisam fazer. A gente guarda para poder deixar a casa organizada. Isso é o nosso corpo na hora que dorme. Quando a gente vai dormir para descansar, ele começa a reparar, fazer um faxinão, fazer organização. Só que se você não consegue dormir, se você não para de pensar, se você acorda um monte de vezes, o seu corpo, ele tá querendo conversar com você. Ele tá conversando com você e tá falando para você, está faltando presença. Está faltando você estar mais comigo. Eu te carrego para todos os lugares 24 horas por dia. Eu tô com você o dia inteiro, todo dia, toda hora. Eu sei o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Eu sei quando você tá sozinho o que acontece aqui dentro. Então começa a prestar atenção em mim. É isso que ele tá querendo começar a conversar com você. E que bom que as joaninhas estão aparecendo. Então, 70% das mulheres, isso é uma estatística. Para ser mais precisa, 72%, tá? 72% das mulheres brasileiras estão nesse lugar de relatar que mesmo dormindo acordam cansadas. É comum, mas não é normal. É comum porque são 72% das mulheres brasileiras entrevistadas. Mas não é normal porque o nosso corpo não veio para viver nesse lugar. E aí o que acontece? Tem 3 grandes drenadores de energia. Tem outros vários, mas tem 3 que eles são bem importantes de vocês tomarem consciência, inclusive anotar aí para vocês. O primeiro deles é o corpo inflamado. Aquele corpo que está totalmente no automático e que está totalmente inflamado. Por quê? Porque você pensa negativo, você sente medo, raiva, tristeza, angústia. Você quer fazer as coisas e fica paralisada, ou você faz tudo para todo mundo e esquece de você. Você come um monte de produto industrializado, você come para não lidar com as suas emoções, e quando você come para não lidar com as suas emoções, você não vai comer brócolis,
Você vai comer o quê? Você vai comer um doce, você vai comer uma fritura, você vai comer um pão, um bolo, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso inflama o seu corpo e prejudica o seu sono. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso sistema nervoso em alerta, o cabeção que não para. A gente não foi feita para ficar 24 horas em ação. O nosso próprio coração, ele explica: eu expando, eu contraio. Eu expando, eu contraio. O coração é o primeiro órgão que foi formado no nosso corpo. Quando eu faço esse movimento de expansão e contração, eu vou para o mundo, eu contraio e volto para mim. Eu vou para o mundo, eu contraio e eu volto para mim. O nosso corpo, ele mostra pra gente o que ele precisa. E a gente só fica na expansão. Quando eu fico só na expansão, não tenho vida. Porque ele não consegue bombear e eu começo a adoecer. Então, esse é o segundo ponto. O nosso corpo, ele foi feito para você fazer, para você sentir, para você pensar, para você intuir. Ele foi feito para ele viver em modo contração, em modo expansão. E isso não é só no sábado, só no domingo, só no feriado. Não, isso é todo dia. Então, você tá lá no tratorzão durante o seu dia, no horário do almoço, esteja com você, coma com presença, sai do ambiente que você tá, vai num lugar que você consegue olhar para o céu, respirar, sentir o ar, fica com você no silêncio, 5 minutos, se percebendo quanto a sua cabeça tá barulhenta. E percebeu ela barulhenta? Respira, volta para você, tá tudo bem. Aí ela começou a ficar barulhenta de novo, faz esse movimento. O nosso corpo, ele precisa começar a entrar nesse lugar. E o terceiro são as emoções acumuladas. Vizinha, o quanto que a gente vai acumulando uma raiva que a gente sentiu de alguma situação, uma tristeza que a gente sentiu de alguma situação, um medo que a gente está vivendo por causa de alguma coisa, uma apatia em relação a alguma área da sua vida. O quanto a gente vibra emoções que a gente não se permite sentir. Emoções não sentidas, elas somatizam no nosso corpo, elas vão ficando impregnadas no nosso corpo. E isso forma doença, isso nos adoece. Lógico, não é de uma hora para outra, mas ela vai adoecendo a gente ao longo do tempo. Por exemplo, um câncer de intestino, ele diz o quê? Intestino, tá lá, digestão. Geralmente, quando tem algum câncer de intestino, essa pessoa, ela viveu uma mágoa muito profunda no trabalho. Algo não foi resolvido, ela se sentiu traída, ela foi demitida e não concordou com aquilo. Alguma coisa não ficou bem no trabalho dela, onde ela não digeriu bem. E isso, durante o tempo, vai somatizando na região do intestino e adoece ela. Então, é com o tempo. Geralmente, nesse caso, é uma questão mais ou menos de 1 ano da pessoa ser demitida, ter um problema, alguma coisa acontecer ali, ela não digerir bem e depois de mais ou menos 1 ano o corpo começar a manifestar. Então, não é só sobre, meu corpo adoeceu porque eu não comi bem, porque eu não dormi bem. Não, é porque a gente é um conjunto e muitas vezes a gente só olha para um ponto ou para outro ponto. A gente esquece de olhar que a gente é integral. Eu preciso olhar para o meu corpo físico, é super importante o que eu como eu durmo, a atividade física que eu faço ou eu deixo de fazer. Tudo isso é super importante, os suplementos. Mas também é extremamente importante. Eu estou fazendo uma MBA em saúde, bem-estar e longevidade. E não tem uma aula de um professor, seja do mais técnico ao mais espiritualizado de todos, que eles não falam da saúde integral. Não adianta só a gente olhar para o físico.
A grande maioria das pessoas até olha para o físico, mas esquece de cuidar da mentalidade, a saúde mental. Esquece de nem aprendeu a cuidar da saúde emocional, a sentir, a nomear as emoções, a entender a fonte dessas emoções. Espiritualidade, porque eu faço oração antes de dormir, porque eu vou na missa, não sei o quê, e tá sempre no automático. E não sabe nem o que leu. Porque eu leio o Café com Deus Pai, não sabe nem o que leu. Viveu o Café com Deus Pai que você leu no dia? Não viveu. Pegou uma palavra ali para você levar, não fez. Então, vizinha, isso é a gente começar a trazer, a voltar mais pra gente, a trazer mais sentido através da presença, porque a doença, toda doença é ausência de presença. E a insônia, ela é uma doença. E ela fala para você está ausente da sua presença. Aquele cansaço que não para, mesmo eu dormindo, ele é uma doença. É o começo da doença, o cansaço. Ele tá ali te dando alertas. Aí o que você faz? Você vai lá, não é comum, mas não é normal. Todo dia assim, porque é minha idade. É porque a perimenopausa, porque a menopausa, porque não sei o quê. Não é, vizinha, é porque você se perdeu de você. E tudo, você se perder de você, interferiu drasticamente nos resultados e na forma com que o seu corpo começa a agir em cada fase da sua vida. Ele só tá ali gritando aquilo que ele quis falar antes com você e você calou. Mas a gente tem a boa notícia pra gente finalizar aqui, né? O nosso corpo, ele sabe se regular, como eu falei pra vocês. Ele veio pra cá pra regular, né? Eu durmo à noite para fazer a regulação, a regeneração de tudo aquilo que eu preciso. A gente troca as nossas células numa média de a cada 90 dias. E aí eu tô lá, me autorregulando. Eu durmo bem, acordo descansada, maravilhosa. Ou eu vou tentar dormir, eu durmo mal, ou mesmo dormindo muitas horas, eu sempre acordo cansado. Por quê? Porque eu tô ali com a cabeça que não para. Aí o corpo, ele entra no modo degenerar. E isso que adoece a gente. Mas qual que é a boa notícia de tudo isso? É que quando você começa a fazer alguns ajustes, a sua vida começa a responder de uma forma diferente. A sua energia volta, o seu intestino começa a funcionar de novo, os seus hormônios começam a se regular, a sua mente começa a clarear, as suas emoções começam a aumentar, você começa a trabalhar mais a coragem, a aceitação, o auto-amor, e tudo isso vai aumentando a sua vibração. Quando as coisas começam a acontecer, tipo, alguma coisa quebrou, um carro bateu, o portão não levanta. Quando a gente começa a viver nesse lugar, o dente que não colabora comigo, toda hora eu tenho um problema no meu dente, uma dor aqui, uma dor ali, problema na saúde dos filhos. Quando as coisas começam a dar uma enroscada, a vida tá falando pra você, você tá vibrando muito baixo, você tá longe de você, volta pra você. São sinais de que as coisas estão acontecendo. Sabe aquelas pessoas, tudo acontece comigo. Acontece porque ela vibra tão baixo que ela virou um aspirador de porcaria. E aí as coisas acontecem com ela. Já quem vibra muito alto, começa a virar um imã de coisas boas. Tipo, ela vai atraindo cada vez coisas melhores. E é uma delícia a gente viver nesse lugar. É uma delícia. Então, a gente precisa, para viver essa regulação no nosso corpo, de também olhar para 3 pilares. O primeiro deles é regular o nosso sistema nervoso através do acordar. Trago aqui para vocês o movimento. Acorde com você. Saia do automático. Pode, meu amor. Saia do automático. O segundo ponto é aprenda a lidar. Tá bom. Aprenda a lidar com as suas emoções, a sentir as suas emoções, não a calar as suas emoções com um remédio que você toma para amenizar uma dor, com um chocolate que você toma para amenizar um cansaço. Dessa forma, a gente está calando as nossas emoções. Aprenda a sentir e a lidar com elas. Mas Joy, como eu faço isso? Já vou te falar.
e aprender a regular o seu corpo com alimentação de verdade, né? Naquele lugar de descascar mais e desembalar menos, através de reduzir a sua inflamação por conta de melhores escolhas e através de colocar movimento no nosso corpo. O seu corpo ele foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Então, como é que eu faço para aprender a lidar com as minhas emoções, a comer melhor, a comer... Vocês vão perceber, quem vier para a Semana da Saúde, que é o que eu vou falar agora, vai perceber que não é sobre quantidade de comida, é sobre qualidade. Eu não fico colocando para vocês regras de quantidade. Eu falo, coma tudo que tá aqui, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na quantidade que você quiser, a hora que você tiver fome. Mas são os itens que estão aqui nessa lista. É a abundância desses itens aqui. A pessoa que segue, se alimenta bem, se sente saudável, emagrece porque desinflama e come mais. É a gente aprender a fazer escolhas. Isso vai trazendo a gente de volta pra gente. E sair daquele lugar da mentalidade de escassez. Ai, porque eu não posso isso. Ai, porque eu não posso aquilo. Ai, porque eu não posso outro. Até chocolate 70% tem no nosso movimento. Tá? Mas a gente precisa saber fazer o movimento certo. Então, como é que você faz isso? Vindo para a Semana da Saúde do Futuro, que vai acontecer a segunda edição. A primeira foi maravilhosa, então teremos a segunda edição do dia 25 de maio ao dia 1º de junho. Vai ser uma semana inteira junto com vocês, mostrando para vocês o caminho, conduzindo vocês a vocês realmente começarem a viver nesse lugar de voltar para vocês, de dar mais presença, de trazer mais consciência das suas escolhas e com isso começar a colher resultados incríveis na sua saúde, na sua disposição e óbvio que você bem, você saudável, você disposta, você vai estar muito melhor para seus filhos, você vai estar muito melhor para seu esposo, então em casa tudo melhora e você vai estar muito melhor nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida, na sua carreira. Mas a gente precisa aprender a viver esse caminho. Então eu te espero na Semana da Saúde do Futuro. A gente está no lote 1 ainda, R$67. Para você estar uma semana inteira comigo, eu ali acompanhando junto, dando as orientações. Tem apostila, tem e-book de receita, tem as atividades do dia a dia. Tá a coisa mais linda que é o nosso workbook. Tá a coisa mais linda. Então eu tô esperando vocês, porque afinal de contas, quando a gente tá bem, tudo fica bem. E sim, se você deseja viver uma vida próspera, você precisa começar a lembrar que não adianta nada eu querer prosperar adoecida. O universo funciona por coerência. Quem prospera é quem vive saudável. Qual que é a sua escolha? É continuar aí vivendo na doença, na escassez, ou acessar o que tem de melhor aí dentro de você? Conta pra mim, através de joaninhas, coloca joaninha se valeu a pena você estar aqui hoje, se você aprendeu alguma coisa, se valeu a pena você investir o seu tempo, olhando pra você, entendendo mais sobre a sua saúde, e trazendo mais consciência sobre a sua vida. Coloca pra mim, Joaninha, aí, que eu quero ver se fez sentido e valeu a pena. Prontinho. Então, vamos lá. Enquanto vocês põem as joaninhas aí, vamos pegar aqui nossa cartinha. Que bom que elas estão aparecendo e muitas. Adoro. Vamos ver aqui o que vai vir pra gente hoje. É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Hashtag o universo esfrega na cara sem dó. Que ele é desses. Essa cartinha nunca tinha saído. Olha só. Dia mais que especial para ela sair. Receba.
é hora de você mudar os seus pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos, mecanicamente, que é o automático da vida, sabe aquele que a gente falou hoje, a live inteira? Não cabem mais nesse momento. Chega! Se você deseja viver uma vida com outros resultados, você precisa fazer outros movimentos, criar novos hábitos. Porque esses hábitos que você vive hoje te levaram na vida que você está vivendo. Se tem alguma coisa que você quer mudar, você precisa começar mudando os hábitos. O hábito de se cuidar, o hábito de pensar, o hábito de sentir as emoções, o hábito de se conectar com a sua espiritualidade, o hábito de acordar com você, com a sua fé, com o que é mais importante na sua vida. Deseja viver uma vida próspera? Siga essa ordem. Minha saúde, minha família, o mundo. Não inverta a ordem. Inverteu, adoeceu. Vizinhas, amanhã 8h08 da manhã a gente está aqui novamente. Amanhã com a nossa leitura do livro O Poder da Alegria. Espero vocês comigo. Um beijo no coração e uma semana abençoada. Feliz que as joaninhas estão aparecendo aqui, então é sinal de que fez muito sentido. Muito bom.